Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos dar sequência aos nossos estudos. Estamos na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que tem como título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Estamos no capítulo 4, que se chama Da Pluralidade das Existências, e estamos na seção do texto que trata das parecenças físicas e morais, ou seja, semelhanças, identificações físicas e morais. Nós paramos na questão 211. E a questão 211 vai começar a abordar algumas questões em torno das gestações gemelares, das gestações de gêmeos. Quando é o caso de gêmeos que estão encarnando, como é que a gente pode entender isso daí? E eles vão começar, aliás, Allan Kardec começa com a seguinte dúvida. De onde deriva, de onde que vem, a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos mormente, principalmente, se gêmeos. Quando a gente percebe dois irmãos que são gêmeos e que têm várias semelhanças entre eles, de onde que vêm essas semelhanças? Parte da questão tem a ver com as dúvidas, por exemplo, de se essa semelhança significa que os espíritos também são semelhantes. Como é que funciona essa questão? Tem algum ponto lá na criação deles que faz com que, e quando a gente fala criação, a gente está falando de criação dos espíritos, que faz com que as semelhanças entre os dois, mais do que física, também sejam de espíritos muito semelhantes, muito próximos, muito iguais. E aí Allan Kardec recebe a seguinte resposta dos espíritos. São espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. O que a gente vai entender isso daqui? Simpático é mais do que a ideia de simpatia. Não é simplesmente, eu simpatizo com o fulano. Não. Tem a ver com a ideia de espíritos que, de alguma forma, eles se aproximam na sintonia, na afinidade entre eles. E é por isso que a resposta vai ser, são espíritos simpáticos, são espíritos afins, são espíritos que se assemelham nas vibrações, nos ideais, nas identidades, nesse campo de interesses. E, além disso, eles se aproximam por analogia de sentimentos. Os seus sentimentos são semelhantes. E são semelhantes porque, nesses casos em que essa afinidade é muito pronunciada, significa que são espíritos que provavelmente já tiveram uma certa caminhada juntos e que de alguma forma se encontram próximos nesse estágio evolutivo em que eles se encontram. Mas como pode gerar dúvidas? Allan Kardec vai insistir e vai caminhar dentro desse entendimento. Questão 212. Há dois espíritos, ou por outra, duas almas? Lembrando que ele sempre vai se referir a almas quando ele está se referindo ao espírito encarnado. Existem dois espíritos encarnados nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos. Aí ele está se referindo àquilo que a gente conhece como sendo gêmeos siameses, que leva, essa condição leva esse nome por causa de um caso específico que foi estudado. No caso de crianças que nascem gêmeas, mas que os corpos nascem unidos de alguma forma, a gente tem alguns casos, que são mencionados nos registros da medicina, de crianças, às vezes, que nascem unidas, dois corpos, mas aparentemente colados pelo tronco, ou com uma perna comum, ou com um braço comum, e assim por diante. Alguns deles, que são casos mais graves, mais sérios, até para a possibilidade de separação, existem órgãos internos que são compartilhados por esses dois corpos. A dúvida de Kardec é um espírito só que veste, que habita, que está naquele momento utilizando aquele corpo, que parecem dois unidos, ou como são dois corpos unidos de alguma forma, são dois espíritos que ali estão ligados. E aí os espíritos respondem que existem sim dois espíritos. A resposta é sim. Mas a semelhança entre elas, entre essas almas, é tal que faz-vos pareçam em muitos casos uma só. Em muitos casos, não é a totalidade dos casos, a semelhança desses espíritos que vêm nessa condição de terem que dividir parte,
do seu corpo físico com o outro espírito que está vindo junto com ele. Em muitos casos, a semelhança, o nível de afinidade é tamanho que pode parecer que, na verdade, é um espírito só. Mas o que eles estão afirmando aqui pra gente é que, na realidade, são dois espíritos, já que existem dois corpos físicos, são dois cérebros, são duas mentes e assim por diante. Questão 213. Pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, e eles estão, Kardec está fazendo essa pergunta, né, partindo daquela questão 211, onde os espíritos respondem que a semelhança de caráter existente entre os irmãos gêmeos é decorrente da simpatia existente entre esses espíritos. E aí ele retorna: pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Porque um observador desatento poderia falar assim: mas eles estão dizendo aqui que os espíritos de gêmeos são espíritos simpáticos. Mas eu conheço um caso de irmãos gêmeos, ou alguns casos de irmãos gêmeos, que existe aversão entre esses irmãos. Como assim? Está havendo uma contradição? E aí os espíritos vão explicar melhor aquilo que foi iniciado lá na questão 211. E o que eles colocam é que não é de regra, não é uma regra absoluta que os espíritos sejam simpáticos no caso dos gêmeos. A resposta é assim: não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Existe uma simpatia entre esses espíritos, mas existem também casos onde vai haver aí a necessidade de um reajuste. E eles vêm gêmeos dividindo tudo desde o ventre da mãe para que aprendam, né, a conviver, a repartir, a exercitar virtudes que eles precisam que sejam exercitadas. E exatamente por isso eles continuam respondendo assim: acontece também, da mesma forma que acontece de espíritos afins virem juntos numa gravidez gemelar, numa gravidez de gêmeos, para que eles venham, né, com a possibilidade de experimentar uma série de coisas, e a afinidade entre eles faz com que desde pequeno eles sejam muito amigos e assim por diante. Existem casos que os espíritos vêm experimentar o mesmo tipo de exercício, de expiação, de provação, mas tendo às vezes uma aversão um pelo outro. E por isso coloca: acontece também que espíritos maus, então não são só espíritos, essa simpatia aí que ele fala não tem a ver com elevação moral, tem a ver exatamente com o fato de haver uma afinidade entre aqueles espíritos que estão reencarnando, tá? Mas acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Então pode acontecer de dois espíritos que têm aversão pelo outro, que não simpatizam um com o outro, que estejam vibrando em níveis, né, distintos, que estejam experimentando existências diferentes, que eles venham para atravessar juntos existências nesse grande palco que é a nossa vida. E nós terminamos hoje com a questão 214, porque a partir de 215 o assunto vai tomar outro rumo, então nós ficamos hoje com essas 4 questões. E na 214 a pergunta de Allan Kardec é assim: que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Porque existia uma tradição lá atrás de entender que muitas vezes essas crianças que vinham na condição de gêmeos, elas já estavam desde o ventre da sua mãe lutando pela sobrevivência, lutando pelo carinho materno, disputando a possibilidade de estarem vivas. E aí, como é que a gente entende esses casos, né? Essas histórias? E aí os espíritos são assertivos, peremptórios. A resposta deles é lendas. É simplesmente lenda. Não existe isso dos espíritos estarem brigando dentro do corpo da mãe por atenção ou por isso ou por aquilo. Até porque nós vamos ver em outros momentos que o processo de gestação é um processo muito delicado para o espírito. É um processo em que ele está trabalhando ativamente na construção daquele novo corpo que está ali, né, em processo de formação. É um período em que todas as suas energias são voltadas para esse ponto. E com exceção dos espíritos que já são muito evoluídos, existem casos, né, que a gente ouve falar
nesse sentido, mas com exceção desses espíritos que são muito evoluídos, é como se fosse quase que um processo de adormecimento, para eu poder adormecer na vida espiritual e despertar aqui dona de um novo corpo na vida física. E exatamente por isso a resposta é lendas, para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam. Então isso daí são histórias que são construídas como uma forma assim de enfatizar como que era grande essa aversão que esses espíritos já demonstravam talvez desde antes do seu nascimento. Mas não significa que essa luta existia de forma concreta do modo como muitos diziam até então. A resposta é: para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam, figuram-no, constroem esse tipo de história, a se fazer sentir antes do nascimento delas. Então, nos casos de gêmeos que votavam uma profunda aversão um pelo outro, que brigaram a existência inteira, muitos diziam que, na verdade, desde o ventre materno, eles já brigavam entre si, eles já lutavam entre si. A continuação é, em geral, e aí é um puxão de orelha, em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. É quase que aquela coisa assim, sabe? Vocês não dão muita corda, não prestam muita atenção nessas imagens poéticas, nessas figuras de linguagem, e vocês estão querendo chamar a atenção para esse ponto aqui para quê? Se vocês mesmos não acreditam nisso. É como se fosse uma provocaçãozinha do professor que está dando aquele tipo de lição. Nós ficamos por aqui. Essa seção do texto que trata das parecenças físicas e morais, ela está quase se encerrando. Na nossa próxima conversa serão 3 perguntas, mas sinto muito já deixar avisado que serão 3 perguntas de peso, mais complexas, elas são mais extensas. Hoje, para não ficarmos com o assunto pela metade, a gente encerra nesse trecho. Um beijo para vocês e até daqui a pouco.